Primeiramente, dizer para vocês que vocês precisam estudar o material que eu já coloquei lá na plataforma, tá? Revisar as aulas, inclusive, ou assistir para aqueles que não assistiram ainda. Não deixem acumular matéria, não deixem acumular conteúdos. Segundo, está entrando muito pouca gente nas monitorias, nas aulas de quinta-feira. Eu entrei também na aula de Everton na terça, tinha pouca gente também. De preferência, pessoal, se vocês puderem, assistam às aulas online, síncronas, porque vocês conseguem tirar as dúvidas de vocês nesses momentos, tá? Terceiro, até mesmo quem não assistiu à aula de quinta-feira, que é a monitoria para P1, né? Eu falei lá que esse concurso de vocês, São Lourenço, ele tem, de certa forma, o edital tem uma semelhança com o edital da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, eu mandei os links do concurso de lá para P1 e para P2. Olhem aquelas provas, resolvam aquelas provas para as áreas de vocês, porque, de certa forma, já vai dar ali uma boa noção para vocês do que vai ser a prova de vocês. Tá? A FGV, inclusive, repete questões, como eu vou mostrar hoje para vocês. Tem uma questão, o material da gente que está repetida, ela aplicou em 2019 e aplicou em 2020. Assim como repete tema de redação, né? O tema que caiu em Jaboatão, ano passado, que foi o tema sobre o racismo, tá? Também caiu nessa prova lá para São Paulo. Uma das discussivas falou também sobre o racismo. Então, a banca, sim, ela vai repetir coisas, né? A gente resolveu até umas duas questões na quinta-feira dessa prova. Mostrei ali, né, como a prova pega você na pegadinha, pega você na emenda. Val acertou uma questão dessas duas e todo mundo errou as outras duas, né? Eles disseram, não respondi a primeira não sei o quê, mas era uma questãozinha que tinha uma pegadinha também, tá? E outro recado que eu tenho para dar para vocês é: leiam, leiam de verdade o edital de vocês, tá? Tem gente que perde prazo, tem gente que perde prova de título, tem gente que não sabe para onde vai, não sabe o que vai ter. Leiam o edital, não deixem de ler o edital, porque o edital é a lei do concurso. Vocês só vão poder cobrar da banca aquilo que estiver constando no edital, assim como futuramente também. Mandei o material lá, que é a lei desse ano, né, a lei número 1 de 2024, que é o plano de cargos e carreira dos professores do município de São Lourenço da Mata. São 14 páginas ou são 17? Salvo engano, são 14. Não deixem para somente assistir a aula. Leiam. Primeiro, a aula não vai abarcar tudo, a aula vai abarcar uma parte do documento, que eu acredito que é o que eles mais podem cobrar. E o documento é o documento de vocês futuramente. Então, ele vai precisar, vocês precisam ler esse documento, ele precisa ser lido, né? Porque vocês só vão poder cobrar a rede futuramente o que tiver dentro do plano de cargos e carreiras de vocês, né? Tem umas coisas chatinhas, né? Como o fato de que você só pode dar entrada no seu título de mestre depois de 5 anos, né? Você tem que passar 3 anos de probatório, mais 2 anos além. Veja só, é uma sacanagem. Inclusive, eu acho que quando a galera entrar nesse município, esses novos concursados, eu acho que essa galera vai para a justiça contra São Lourenço por conta desse plano de cargos e carreira, que é um absurdo. Como é que eu tenho uma prova de títulos e o meu título conta para que eu ingresse no cargo, né? Mas meu título não conta para fins salariais de remuneração, né? Salário não, remuneração. Só vai contar depois de 5 anos, mesmo eu tendo passado o probatório, assim, complicado. A mesma coisa sobre questões de atestado médico lá também. É bem chatinho o plano de cargos e carreira acerca dessa questão de atestado médico. Então a gente vai ver, né? Questões de licença, questões de gratificações, os 3 cargos de apoio que tem lá, né? Gestor, supervisor e coordenador. Isso tudo a gente já vai ver na semana que vem. Então façam a leitura do documento para a gente fazer uma aula legal, para a gente fazer um tete a tete, uma conversa bacana sobre o tema, tá? E sim, virão uma ou duas questões sobre o plano de cargos e carreira, com certeza, né? Compartilhar a tela.
Acredito que vocês estão vendo aí, né? Tudo direitinho. Vamos embora. Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre tendências pedagógicas. Eu já havia mandado o material para vocês no grupo, né? Adicionei algumas coisas nesse material, tá? Mas não fiz grandes mudanças e também estou mandando hoje esse material aqui grifado, né? Quando a gente fala em tendências pedagógicas, a gente tem que perceber que isso sempre cai em prova de concurso público, cai, toda prova de concurso público vão cair uma, duas, três questões sobre tendências pedagógicas. E às vezes vem misturado com currículo, às vezes vem misturado com avaliação, com didática, porque tendências pedagógicas é o quê? Tendências pedagógicas é a forma como as instituições, os professores, os sistemas de ensino, até mesmo os pais, né, vão identificar a educação ou acreditar que a educação deve ser daquele jeito, tá? Quando eu falo em uma tendência liberal, quando eu falo em uma tendência progressista, eu estou falando de um leque de possibilidades que, inclusive, podem se misturar, tá? Mas que tem suas especificidades também, que é o que é cobrado em prova, né? São as coisas, são as questões que são cobradas em prova, são as especificidades dessas tendências, tá? Pode ser uma coisa e pode ser outra? Pode, tá? Inclusive, eu vou falar disso sobre o Brasil, né? Sobre o contexto escolar do Brasil. Mas, geralmente, a prova vai cobrar para você uma característica específica de uma determinada tendência, tá? Então, a gente começa com as tendências liberais, que são três, né? Eu vou ter aí a tendência tradicional, eu vou ter a tendência renovadora progressiva e vou ter a tendência renovadora não diretiva. Tá faltando alguma coisa aí? Tá faltando alguma coisa aqui, pessoal? Vocês acham, tipo, muito bem. Ó, muito bem. Tá faltando a tendência tecnicista, não é isso? Eu acredito que tecnicista é com tem esse SC, não? Tem não. Tecnicista sem SC. Faz certo antes. Eita, peguei errado aqui. E aí a gente já vai definir ela aqui, tá? É a tarefinha de vocês. Cada slide desse aí vai ter, de certa forma, ou uma interatividade depois para vocês. Só vai ser vocês clicarem nesse link aqui, tá? Que aparece aqui ó, no material. E vocês vão ser levados para um resumo sobre as tendências pedagógicas, beleza? Então, vê só. Isso aqui foi proposital. Foi para ver se vocês iriam se lembrar. Eu não ia nem perguntar. Tá faltando alguma coisa aí e tal, eu ia deixar vocês falarem, beleza? Mas isso aqui foi para vocês se lembrarem que tendências liberais, quando eu falo em tendências liberais, eu falo em quatro tendências, tá? E quando eu for para as progressistas, a gente vai ver também, né? Eu tinha tirado também, mas eu disse, não, vou acrescentar ela aqui. O que é que acontece? O que é uma tendência liberal? Uma tendência liberal é uma tendência educacional voltada para a lógica individual, para a lógica do mercado, quando ela é tradicional ou quando ela é tecnicista, ou para a lógica somente da mudança de vida do indivíduo, do aluno. Mudança essa de vida dele, por ele, para ele, nada mais. Quando eu falo em tendências liberais, eu quero que vocês se lembrem de alguns termos, né? E claro, vão aulas extras que falam sobre isso também, né? E quadros de resumo sobre isso. Eu quero que vocês pensem, vou deixar o tablet aqui, fica melhor. Numa lógica educacional individualista, pessoal. Quando eu falo em tendências liberais, eu estou falando em tendências que são individualistas, capitalistas, em certo ponto, são associadas ao modelo econômico capitalista, né, que é o modelo econômico que prega, de certa forma, essa questão da liberalização da economia, da individualização ou da atomização, né, da sociedade
cada um por si, né? Individualista, capitalista, de certa forma, são tendências tidas como tradicionais e conservadoras, tá? Então eu vou ter a primeira, que é a mais antiga de todas elas, que é a tendência liberal tradicional. E aí, nessa abordagem, o professor é central, ou seja, o professor é o rei, né? O professor é o líder, é o sabe tudo, né? E os alunos são receptores passivos de conhecimento. A ênfase na memorização e repetição de exercícios. Esse tipo de educação, pessoal, Paulo Freire vai chamar de educação bancária, como se os alunos fossem depósitos de conhecimento, depósitos de saber, né, de conhecimento. Por quê? Porque pensa nessa lógica. O professor é o sabe tudo, é o professor quem manda, é o professor que tem todos os conteúdos na mente, o aluno só precisa decorar, o aluno só precisa aprender aquilo que o professor quer que ele aprenda. Essa tendência ela é individualista, ela é capitalista, ela é tradicional, ela é extremamente conservadora. Aquele aluno que aprendesse mais coisas seria o aluno destaque. Aquele aluno que não aprendesse, que não se moldasse ao modelo tradicional, seria o aluno marginalizado, seria o aluno problemático, não sei o que e tal, ou aquelas piadinhas, né, aqueles sarcasmos de sala de aula, é aquele aluno que vai vender miçanga na praia, é aquele aluno que vai fazer história, é aquele aluno que vai fazer artes no CAC, né? Paulo está aí, inclusive, né? A gente escuta muito isso, né? Principalmente sobre a nossa profissão, que é desvalorizadíssima no discurso político. Aí ser professor, não, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser delegado. Professor, ninguém quer ser, né? Por quê? De certa forma, essa tendência tradicional, essa tendência liberal, ela trouxe essa ideia na sociedade de que o mais bem-sucedido é aquele que consegue ter mais conhecimento, ganhar mais dinheiro com esse conhecimento e fazer essa roda girar, né? Isso é a tendência liberal tradicional. Eu já vou logo para a tecnicista, porque ela se comunica mais com a tradicional, tá? Então, a tendência tecnicista é a tendência voltada para o mercado do trabalho e para o aprendizado técnico. Então, o que é o modelo tecnicista? É o modelo voltado para o mercado de trabalho. O aluno vai ser somente um instrumento do mercado. Então, no modelo liberal tecnicista, esse aluno tem que aprender o máximo possível de conhecimento técnico sobre uma área atomizada, né, uma área estritamente específica, ou seja, eletrotécnica, edificações, segurança do trabalho, saneamento básico, entre outros e outros cursos, e ele vai entrar na sociedade como alguém que vai reproduzir a sua vida em sociedade com aquela função na engrenagem social. Ele vai ser o técnico do laboratório, ele vai ser o técnico de refrigeração, ele só vai fazer aquilo ali. Nada de discutir sobre política, nada de discutir sobre humanidades, né? Humanitas, que, se vocês forem analisar na história, todos os grandes pensadores da humanidade são formados em humanidades, né? Tem uma formação, sim, específica numa área, por exemplo, das ciências da natureza, da física, da química ou da matemática, mas também estudavam história, filosofia, geografia, né? Tinham que ter esse conhecimento. E aí essa tendência liberal tecnicista, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a separação dessa ideia. Não, para que o aluno vai ter esse conhecimento de mundo? Ele não precisa. Ele precisa saber fazer com que o ar-condicionado funcione. É uma tendência muito forte após a Revolução Industrial, que tem um crescimento exponencial na Europa, que também está voltada para a questão do capital. Também está voltada para uma sociedade atomizada, individualista, uma sociedade da pressão por respostas rápidas e imediatas para problemas cotidianos. Né? Quebrou o ar-condicionado, quebrou o navio,
quebrou um ventilador, quebrou isso. Tem que ter pessoas com essa função técnica. Vai se preocupar com política, vai se preocupar com discussões sobre melhorias nas condições sociais e tal. Não, vai se preocupar somente em resolver problemas do mercado de trabalho, aprender técnicas, nada mais. Por isso que o tecnicismo é uma tendência liberal. Beleza? Pessoal, até aqui tá dando para entender. Tá de boa? Show de bola. Foquem nisso, tá? A aula extra que eu vou colocar lá para vocês também é muito boa, tá? É uma das melhores aulas também que vocês vão ter em termos extras, juntamente com essa. Tá? É uma aula bem teórica, temos exercícios no final, mas a outra aula é uma aula teórica também, assim, bem abrangente, que já foi gravada, tá? E aí nós vamos falar de duas que, de certa forma, poderiam estar no campo das progressistas, mas não estão nas progressistas, porque também tem um foco no indivíduo, tá? E não no coletivo, tá? Vamos lá. A renovadora progressiva. Aqui o aluno é considerado ativo e curioso. Ó, o aluno já deixa de ser esse objeto do conhecimento para se tornar um sujeito do conhecimento. Na tradicional, ele é objeto. Na tecnicista, ele também é objeto, né? Ele é ali, ó, somente uma massa para executar uma função, nada mais. Na renovadora progressiva, ele passa a ser um aluno, um sujeito ativo e curioso. Aprender fazendo, né? Ele vai ser valorizado, sim, como esse cara que aprende a fazer, como esse sujeito capaz de fazer, com ênfase em tentativas experimentais, pesquisas e descoberta. E o professor? O professor é o facilitador ou o mediador do conhecimento. O professor é o facilitador, o professor, na tendência renovadora progressiva, é o facilitador do conhecimento. Danilo, mas isso é tão bonitinho, por que não está lá nas progressistas? Porque as progressistas têm uma preocupação com. Sim, na tecnicista, sim. A progressista ela tem uma preocupação com o social, com a transformação da realidade do todo, e não somente do indivíduo. E a renovadora progressiva e a renovadora não diretiva, elas têm uma preocupação com o indivíduo. Elas têm uma preocupação somente com aquela pessoa, se ele vai crescer bem, se ele vai evoluir bem, se ele vai aprender bem, se ele vai estar bem para aprender, que aí já é a não diretiva, a gente vai falar disso já, né? Mas a preocupação dela é com o indivíduo e não com a transformação social, não com o todo, tá? Então é por isso que essas duas, renovadora progressiva e renovadora não diretiva, elas estão nas tendências liberais, beleza? Renovadora não diretiva, né? O foco aqui é no psicológico do aluno. O foco nessa renovadora não diretiva é se o aluno, né, está bem para aprender. Preste atenção, tá? Renovadora não diretiva, escola nova aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa tendência é a escola nova, pessoal. Tá? E o principal representante dessa tendência aqui no Brasil, que geralmente é assim que as questões vêm cobrando essa tendência, é o Anísio Teixeira. Tá? O Anísio Teixeira ele foi pioneiro nessa tendência no Brasil. E aí é que tá. Ela é centrada no aluno e enfatiza a autoaprendizagem. Qual é a diferença dela para a renovadora progressiva? Ela se preocupa com o bem-estar do aluno no sentido psicológico. A renovada ou renovadora não diretiva, ela vai procurar entender quais são os bloqueios dos alunos para determinadas questões. E se esses alunos, de fato, bloquearem, por exemplo, determinadas matérias, ela vai voltar a sua atenção para as matérias que são potencialidades daqueles alunos, que são matérias potenciais do indivíduo. Ou seja, se o aluno é mau em matemática,
a renovadora não diretiva vai procurar saber o porquê disso ali na prática, né, no cotidiano. E se não se acha o porquê, não tem esse porquê imediato, você vai direcionar a aprendizagem desse aluno para as áreas que ele melhor se destaca, né? Então, por exemplo, quando você tem um currículo focado hoje, né, nessa questão de itinerários formativos, que vão diminuir, né, a carga horária. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e tal, é como se você separasse isso. É como se você desse possibilidade para a pessoa escolher seguir as ciências humanas, ou seguir as ciências da natureza, ou seguir a matemática, ou seguir... É um pouco liberal isso também, voltado aí, né, para uma tendência mais renovadora, a ideia de que o indivíduo tem que ser sujeito ativo no processo de conhecimento e também tem que escolher aquilo que ele quer ser, ou aquela área que ele gosta e tal, né? Há uma ideia, né, de estar bem para poder aprender. Isso é a renovadora não diretiva, tá, pessoal? Beleza? Então, aí, ó, algumas palavras-chave que já estão aí, né? Tradicional, é conservadora. A tradicional, o professor é o sabe tudo, é o faz tudo, é o líder, e os alunos são passivos. Na tecnicista também, os alunos são passivos, não são sujeitos do conhecimento, o aprendizado é focado no aprendizado técnico e a função é para o mercado de trabalho, aprender uma técnica para reproduzir ela no mercado de trabalho. Na renovadora progressiva, o aluno ele é ativo, curioso, ele é sujeito ativo, o professor é mediador, é um facilitador do conhecimento. Na renovadora não diretiva, aqui no Brasil, Escola Nova, cujo principal representante é o Anísio Teixeira, o professor vai estar preocupado com o processo de aprendizagem e bem-estar psicológico individual, né, daquele aluno. Beleza? Vamos para as tendências progressistas. Aqui. O que é que acontece? Nas tendências progressistas, nós vamos ter três, tá? Que no caso serão a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos, que alguns autores vão associar a pedagogia histórico-crítica e colocar como uma mesma tendência. Tanto faz aparecer na banca de vocês tendência progressista, crítica social dos conteúdos, quanto aparecer pedagogia histórico-crítica ou tendência histórico-crítica. Beleza? Isso aqui, digamos, né, é a mesma tendência. Só que eu coloquei aí porque pode aparecer com esses dois nomes: crítica social dos conteúdos ou pedagogia histórico-crítica. Beleza? Show de bola? As tendências progressistas, elas têm uma preocupação com a transformação do todo, da realidade social. Então, as tendências progressistas, elas são transformadoras da realidade, ou buscam ser, né, social. São revolucionárias, né, ou são tidas como revolucionárias. E aí, revolução no sentido político e social do termo, né? De uma mudança, que a revolução é um conceito da física, né? A revolução dos astros, que a gente chama de translação. O movimento que um astro faz circundando um corpo de massa maior, né? Através da lei da gravitação universal, da atração universal. Aí você tem essa ideia de revolução para a ideia de que você vai ter uma transformação social, onde as pessoas que estavam embaixo da pirâmide social vão para a parte de cima, e as pessoas que estavam em cima vão para a parte de baixo, ou seja, uma mudança radical. Aí, daí que o termo revolução vai ser muitas vezes associado a coisas negativas pelas elites, né, e pela classe média. Por quê? Revolução é perigoso, né? Que vai transformar e as classes vão mudar de lugar. Mas essas tendências são revolucionárias no sentido pedagógico, no sentido educacional, de mudanças profundas na tradição educacional mundial e brasileira, consequentemente, tá? A primeira delas, e a mais conhecida e a mais queridinha de todos, é a libertadora, tá? Que propõe uma educação crítica e transformadora, visando a emancipação dos alunos. Então, vamos lá para termos-chave. Educação crítica, educação transformadora
emancipação dos alunos e Paulo Freire. Pronto. Se você gravar isso aqui, você já sabe que essa tendência é a libertadora, tá? Propõe educação crítica, transformadora, visando a emancipação dos alunos, ou seja, os alunos serão indivíduos emancipados, sujeitos emancipados, e que entrarão para a sociedade como transformantes dessa sociedade, transformadores, sujeitos transformadores, e Paulo Freire é um dos principais representantes dessa tendência. Essa daqui, tá, é a queridinha das bancas, tá? Eu prefiro escrever assim mesmo, porque se for escrever em letra cursiva vai ficar horrível. Essa é a queridinha das bancas, pessoal. É a que mais cai. Beleza? Então, muita atenção nela e ela também é fácil. Libertária. Essa daqui eu pouco vejo caindo nas provas de concursos educacionais. Eu não sei se é porque ela é muito radical. Por que ela é muito radical? Porque a libertária ela é associada ao anarquismo, que é associado à ausência de relações de poder. Ou, no sentido geral, né? Eu acho que é porque a caneta está muito grossa. Deixa eu afinar ela aqui, pessoal, rapidinho. A ausência do Estado. Danilo, como assim? Essa tendência, ela prega a diminuição das relações de poder ou das burocratizações, né, da burocracia no aparato educacional. O aluno vai aprender o que ele quiser aprender, vai estudar o que ele quiser estudar, vai fazer as matérias. Vamos lá, vou dar um exemplo de libertarianismo na educação. A gente tem na faculdade uma mistura de tendências educacionais. A gente tem a tradicional, a gente tem a tecnicista, a gente tem a libertadora e a gente tem a libertária. Quando vocês têm lá uma grade de matrículas, né, uma grade educacional lá, de disciplinas, vocês vão ter as disciplinas obrigatórias e as disciplinas eletivas. Mas na faculdade é permitido também que vocês tenham uma certa liberdade de cursar disciplinas de outros cursos, inclusive. Pelo menos na UFPE, tem gente aí que eu sei que é da UFPE, você pode ir na secretaria de um curso e pedir para, se tiver vaga em tal disciplina, se matricular naquela disciplina. Você é de matemática, mas você quer cursar um curso de astrofísica. Se tiver a vaga, você vai lá cursar o curso de astrofísica. A libertária seria mais ou menos isso. Os alunos aprenderiam o que eles quisessem aprender. Os professores ensinariam o que eles quisessem ensinar. Os alunos receberiam um cardápio para poder escolher aquilo que eles querem escolher. Danilo, isso não vai funcionar em nenhum lugar do mundo. Funciona. Funciona, por exemplo, na Escola da Ponte, em Portugal. Funciona em outras escolas que são assim. Existem escolas, por exemplo, indígenas, escolas quilombolas, escolas do campo, que são escolas que levam, de certa forma, uma pegada nesse sentido, tá? Então não há aquela burocratização de tipo assim, você tem que cumprir essa grade obrigatória. Tem a parte obrigatória e a parte optativa. E aí na obrigatória o aluno tem que fazer tudo aquilo. E se parte de qual pressuposto? Se parte de um pressuposto, segundo Rubem Alves, de que a pessoa, quando ela é obrigada a fazer algo, ela vai ela nem sempre vai gostar daquele algo. E ela pode bloquear aquele algo. E ela pode achar que aquela obrigação é algo indevido, é algo desnecessário para a vida dela, e ela não vai introjetar aquele algo de forma alguma. Já quando a pessoa, na mente dela, ela escolheu aquilo, o processo é mais natural, o processo é mais leve, o processo é melhor, né? Porque ela escolheu aquele caminho. Então a libertária ela parte desse pressuposto, tá? A tendência libertária na educação é uma abordagem que busca promover a autonomia. Aí, ó, vamos lá para os termos-chave. Autonomia, a liberdade e a autogestão dos alunos. Ou seja, aquilo que eu falei. Os alunos vão escolher em qual disciplina eles vão se matricular, qual aula eles vão assistir. Não existe essa avaliação, né? Tipo a avaliação individual do aluno, avaliação bimestral, sistemática e tal. Não existe isso, cara. O próprio aluno vai se avaliar, o próprio professor vai ali no diálogo com ele perceber quais são as dificuldades, as potencialidades dele, tá? A tendência libertária espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos estudantes em um sentido libertário.
A ideia básica é introduzir modificações institucionais, começando pelos níveis subalternos, que em seguida influenciam todo o sistema educacional. Essa abordagem valoriza a participação ativa dos alunos, então você vai ter a participação ativa dos alunos, a descentralização do poder, ou seja, a ausência, né, de relações de poder, ou a diminuição exponencial dessa relação, até que não haja mais essa relação, e a construção coletiva do conhecimento, tá? Construção coletiva do conhecimento. Eu, particularmente, gosto muito dessa tendência. Gostaria muito de ter estudado numa escola assim, onde eu pudesse, pô, parece Hogwarts, pô, você pode se matricular lá, tem as disciplinas obrigatórias, tem os nomes, as provas obrigatórias, mas também tem as disciplinas bacanas que você pode cursar, sabe? Se eu tivesse em Hogwarts, por exemplo, acho que eu não ia assistir uma aula de Snape de jeito nenhum, eu ia matricular assim, nas aulas mais de boa. E, tipo, a ideia é essa, que as pessoas tenham liberdade de escolher aquilo que elas querem seguir. Imagina se vocês, a partir do momento que vocês tivessem essa ideia de escolha, se todo mundo que está aí pudesse ter escolhido o que cursar, escolhido o que estudar na escola de educação básica. Tipo, quem é de natureza aí, escolhesse somente biologia e fosse estudar biologia marinha, biologia terrestre, zoologia, matérias desse sentido, pô. Tipo, seria muito massa, velho. Mas, infelizmente, o sistema, como diz Capitão Nascimento, é foda, né? E o sistema quer o quê? Quer aquelas mentes padronizadas, aquelas mentes ali que só vão saber o mínimo, o básico. Para que estudar história? Para que estudar ciências aprofundadas, tal? Não. Você vai ser no máximo, né? Sei lá, no máximo motorista, no máximo vai trabalhar num supermercado. Para que você vai. É isso que o sistema, infelizmente, reproduz. Né? Não é desmerecendo, claro, manipular, é justamente isso. É manipular. Esse Debzinho que saiu, essa nota do IDEB, meu Deus do céu, e tem coisa mais fácil de ser manipulada do que aquilo. Eu não sei se você. Não tem, não, velho. Não tem coisa mais fácil de ser manipulada do que aquilo, não. Como dizia Disraeli, né? Que é um estudioso da estatística, existem três tipos de mentira. A mentira propriamente dita, que é a mentira aberta, né? A mentira deslavada e a estatística, né? Que, assim, perdão aos estatísticos e tal, mas estatística facilmente maquiado, facilmente, enfim. E por último, a crítica social dos conteúdos, que também pode ser chamada de pedagogia histórico-crítica, tá? A crítica social dos conteúdos é simples, o próprio nome já resume a tendência. Para que esse conteúdo vai ser útil, vai servir na vida dessa pessoa, para transformar a realidade dessa pessoa? Vou dar o exemplo da minha área, história. Quando eu entro numa sala de aula de história, do ensino médio, ou de educação básica no sentido geral, fundamental, os iniciais, finais e tal, e eu abro um livro de história, e tem lá, pô, fascismo e nazismo, na Itália, né, e na Alemanha e tal. Aí eu olho aquilo ali, digo, meu irmão, isso aqui vai servir em quê na vida de um menino ou de uma menina que mora em Frecheiras, um distrito de escada, rodeado de casas simples, de cana-de-açúcar. De... Isso aqui vai servir em quê? Então, como professor, faço uma crítica social àquele conteúdo, e aí eu vou dizer assim, o que é que dá para ensinar a partir disso aqui? Como eu vou contextualizar esse conteúdo? O que eu vou tirar disso aqui para ensinar e para aproveitar? Estão entendendo? Então, a pedagogia histórico-crítica, a crítica social dos conteúdos, é essa questão de buscar relacionar os conteúdos escolares com a realidade social dos alunos. Pô, essa é a mais fácil que tem. Essa é a mais fácil que tem. Apareceu lá essa questão de contexto, né? Ó, realidade social dos alunos. Apareceu lá contexto social. É a crítica social dos conteúdos. É a histórico-crítica. E aí, de onde ela vem? Ela vem principalmente do marxismo, né? Que é a principal influência dela, aquele queridinho de vocês, chamado Vygotsky. Eu não lembro se é com I ou se é com Y também no final.
Minha gente, me perdoem, tem até ele aí. Mas como eu acho que é com I. Vygotsky. Com Y fica estranho, né? Mas vocês sabem quem é. Lev Semyonov Vygotsky. Tem ele aí, inclusive. Ele é um dos principais representantes dessa tendência, que é a crítica social dos conteúdos, a pedagogia histórico-crítica. Por quê? Porque ele é marxista. Assim como outro aqui, ó, Freirinho também é marxista. E notem como essas tendências se comunicam. Paulo Freire também faz, né, essa crítica social dos conteúdos. Paulo Freire também faz essa contextualização social dos conteúdos. Ah, Danilo, então por que separou? Por que dividiu? Pronto, é com Y mesmo. Eu acredito, os russos gostam disso, né, desse Y e tal, a galera do leste europeu. Eu acredito que seja porque Paulo Freire virou um fenômeno tão grande no mundo educacional que a galera meio que criou, né, uma tendência só dele, né, que é a ideia da tendência libertadora, que ela é associada a ele. Claro, ele tem influências no marxismo, ele tem influências em outros escritos, em outras coisas, mas a tendência libertadora ela é considerada diferente da tendência crítica social dos conteúdos, embora elas se comuniquem, tá bom? Ela é derivada do marxismo e enfatiza a superação das desigualdades sociais por meio da educação, ou seja, transformação da realidade social, tá? Galera, até aqui, alguma dúvida, alguma questão? E aí? Até aqui alguma coisinha? Não, né? Beleza. Em termos de contexto nacional, tá? Ó, atualmente nas escolas brasileiras não há uma tendência dominante. Não há uma única tendência dominante. Digam para mim, onde é que isso aparece na LDB? Onde é que isso aí aparece na LDB que a gente viu na aula passada? Vou esperar só 30 segundinhos. Bora interagir, meu povo. Estão pensando o quê? Estão pensando em São Lourenço da Mata, vocês vão dar aula calada, é? São Lourenço da Mata, porra, é botar vocês para trabalhar, mas também quando chegar no final do mês é aquela certeza que aqueles 4 mil, uma lapada vai estar na conta. Tem desconto, mas também tem gratificação. Aquilo ali só tá o vencimento para vocês. Tem as gratificações, tem as escolas desafiadoras. Isso antes, muito bem. Ó, pluralismo de ideias e de concepções ou tendências, né, pedagógicas. Epa. Galera, é justamente nesse princípio aqui da LDB, né? Pluralismo de ideias. Isso, Rosa, muito bem. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas que aparece essa pegada de não há uma única tendência dominante, né? Mas sim uma combinação de abordagens pedagógicas. No entanto, algumas características das tendências progressistas, como a pedagogia histórico-crítica libertadora, têm ganhado destaque, tá? Por isso que são elas as que mais aparecem em prova, histórico-crítica libertadora. Quando a renovada não diretiva aparece, é justamente para falar da escola nova, do Anísio Teixeira e tal. Essas abordagens enfatizam a reflexão crítica, a contextualização dos conteúdos e a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Vale ressaltar que a realidade varia conforme a instituição e o contexto educacional. Sim, né? Com a própria infraestrutura educacional, né? Eu, particularmente, gosto muito de dar aulas a partir de trabalhos em grupo e fazer com que os alunos deem aula por mim. Tem uma semana assim que eu digo, essa semana aqui desse mês vai ser a minha semana de descanso vocal, né, descanso de voz.
Vou passar trabalho mesmo e os meninos vão fazer seminários e vão apresentar. E aí o que é que eu faço? É 5 pontos, são 5 pontos para fazer o trabalho, mais 5 pontos para apresentar. Se você só ler, você vai ter 5 pontos só. Se você apresentar ali, fez a leitura, mas também fez uma explanação, você disputa os outros 5 pontos. E geralmente dá certo. A galera estuda de uma forma que é diferente. Que tem que chegar e dizer assim, pessoal, abra um livro didático na página 12. Aí abre o livro didático. Vamos fazer a leitura da página 12. Aí os alunos vão fazendo a leitura. Aí você vai explicando. Mercantilismo é isso, isso, isso. Aí daqui a pouco o aluno está assim, ó, ou então mexendo no celular, ou então conversando com alguém e tal. Por quê? Tem que botar essa galera para ser ativa, meu irmão. Tem que botar essa galera para trabalhar. Vocês que trabalham muito em escola, dando muita aula, é porque vocês, perdoe a expressão, ainda não aprenderam a fazer o aluno trabalhar. E a pedagogia hoje em dia é isso, é o aluno saber fazer, aprender fazendo, é o aluno fazer e o professor é só o mediador, é só o facilitador. Não, não sou o detentor de todo conhecimento, não. Tem aluno meu que chega com as perguntas assim, e quando faz a pergunta, eu digo, vou pesquisar. Mas é professor, eu sou professor, meu, sou Jesus, não. Vou pesquisar. Amanhã eu trago a resposta para você. Pronto. Esse processo você vai ter que moldar. E isso tem ganhado, como está dizendo aí, da expressão no contexto nacional. E eu digo a vocês, quer fugir de um bornozinho, quer fugir de uma crisezinha de ansiedade constante, cotidiana na escola, quer todo dia você vai ter que se levantar para ir dar aula. Isso, P1 é todo dia, né? P2 ainda consegue ali ajustar o seu horário, mas também vai dar aula todo dia porque vai precisar de dinheiro. Quer, bota essa galera para trabalhar, bota essa galera para fazer trabalho, apresentação. Quanto mais esses alunos estiverem ativos, menos trabalho para você, menos cansaço para você. Então, essa tendência, eu não sei porque eu odeio tanto essa tendência, né? Mas essa tendência libertadora, essa tendência da pedagogia histórico-crítica, que o aluno é sujeito ativo, que o aluno é quem faz, que o aluno é quem pode, quem manda é você, meu filho. É desse jeito, bom, é desse jeito. Tá ótimo. Vamos embora. Basicamente, a tecnicista é uma repetição do que a gente já falou lá em cima, né? Qual é o papel do professor nas tendências liberais, tá? Na tradicional, o professor é central e transmite o conhecimento. Os alunos são receptores passivos. Então, palavras-chave, né? Transmissão de conhecimento, alunos são receptores passivos, o professor é o centro do saber, do conhecimento. Na renovadora progressiva, o aluno é ativo e curioso, né? Também é instigada essa curiosidade. Ele aprende fazendo e é valorizado, e o professor atua como facilitador, tá? Lembrando, por que essa daqui está nas liberais? Porque ela não fala, né, de transformação social, porque ela é individualista. A mesma coisa essa daqui, tá? Renovadora não diretiva, escola nova, centrada no aluno e enfatiza o processo de autoaprendizagem. Aí a gente vai adicionar aqui a questão psicológica, a questão do bem-estar do aluno, beleza? E na tecnicista, qual é o papel do professor? O professor, ele é também o detentor e o transmissor do conhecimento técnico, científico. O professor é o detentor do conhecimento, beleza? Já nas tendências progressistas, na libertadora, o professor elabora situações desafiadoras de aprendizagem. Ó, na libertadora, o professor elabora situações desafiadoras de aprendizagem, atendendo às necessidades individuais dos alunos. Paulo Freire é um representante famoso, tá? Na libertadora, pessoal, os alunos vão resolver situações, problemas
né? É o método de resolver. Eita, ficou ruim aí, hein? Vermelho com vinho. Dá não. Situações. Basicamente, esse é o método freiriano, né? Você pega ali, é uma metodologia onde você pega um problema, uma situação, e você vai tentar dar uma solução para essa situação, né? Então, a ideia é contextualizar o conhecimento e fazer com que o aluno resolva esse problema a partir do seu conhecimento prévio e do conhecimento apreendido nas instituições, né? Crítico social dos conteúdos, relaciona os conteúdos com a realidade social dos alunos, promovendo a reflexão. Pedagogia histórico-crítica, associada à crítica social dos conteúdos, busca superar desigualdades sociais por meio da educação. Tendência libertária, autogestão, sem burocracia, autoavaliação também. Beleza? Que está justamente aqui. Ó. O papel do professor na libertária, a relação é horizontal, o professor está aqui, o aluno está aqui. Na tradicional é assim, ó, professor, aluno, é vertical. Nas progressistas, as relações são horizontais. Verticais nas liberais. Beleza? Tirando as renovadoras. O professor não é visto como detentor absoluto do conhecimento, a relação entre professor e aluno é horizontal e baseada na confiança mútua, o professor é mediador e facilitador, há um estímulo à autonomia, o professor incentiva a autonomia dos alunos, ele não impõe suas concepções, mas estimula a busca pelo conhecimento de forma crítica e autônoma, o próprio aluno vai produzir o conhecimento per si, e há uma participação ativa. O professor envolve os alunos em processos participativos, rodas de conversa, né? Aqueles cafés literários, aqueles chás literários. Vamos escolher um tema para a gente debater na próxima aula, vamos escolher um texto para a gente ler e discutir na próxima aula e tal. A ideia é essa, né? Promovendo a reflexão em grupo, a pesquisa e a ação conjunta. O aluno que tem mais facilidade numa matéria do que outro ajuda aquele outro que tem dificuldade e assim vai. Esse é o papel do professor na libertária. Isso é um sonho, né? É um sonho sonhado por educadores brasileiros há um bom tempo. O próprio Rubem Alves tinha esse sonho, né? Ele dizia: a educação não deveria ser obrigatória, né? Deveria ser para aqueles que realmente quisessem estudar. Né? Papel das escolas nas liberais. Nas tradicionais liberais, nós temos aí, nas tendências liberais, perdão, na tradicional, a escola é vista como um espaço para transmitir conhecimento considerado verdade absoluta. É aquilo ali e ponto. Né? O professor é central e os alunos são receptores passivos. Danilo, tá repetitivo? Tá. Que é justamente para vocês decorarem mesmo esses termos-chave aí, que na prova de vocês é o que vocês vão precisar ter conhecimento. Né? Ter cacife para responder isso aí. Na renovadora progressiva, a escola é um ambiente de descoberta e experimentação. O aluno está no centro, aprendendo fazendo, o professor atua como facilitador. Beleza. Na renovadora não diretiva, a escola é vista como formadora de atitudes. Termo-chave para renovada não diretiva. Ó. Formadora de atitudes. Termo muito específico para essa tendência. Por isso que o foco é na questão psicológica, né? Na questão das atitudes, do processo atitudinal do aluno, de como ele aprendeu aquilo, de por que ele não aprendeu aquilo ali. O aluno tem liberdade para explorar seus interesses e aprender de forma autônoma. E o papel da escola das tecnicistas, eu já falei lá em cima, é justamente preparar o aluno para o mercado do trabalho. Galera, vê só. Sempre que aparecer o termo mercado de trabalho, vocês vão associar
a tendência tecnicista, tá? Qual é o termo utilizado hoje em dia que tenta se desvincular um pouco da tendência tecnicista? O termo utilizado hoje para se desvincular disso daqui é mundo do trabalho. E não somente mercado de trabalho. Quando fala mercado de trabalho, você só está falando ali de uma mão de obra para esse mercado, né? E de um mercado específico, né? Ou seja, aquilo que o sistema quer que você faça. Quando você fala em mundo do trabalho, entra também aquilo que você quer fazer no mundo, o trabalho que você quer exercer no mundo do trabalho. Tá? Então, o termo utilizado hoje, que é mais dissociado da tendência tecnicista, é mundo do trabalho. Quando fala mercado de trabalho, tendência tecnicista sem medo. Aperta lá o botão e confirma. Já nas tendências progressistas, a escola libertadora é um espaço de conscientização e transformação, né? Foquem aqui, ó, conscientização e transformação, palavra-chave, transformação, emancipação. O professor elabora situações desafiadoras de aprendizagem visando a emancipação dos alunos. Na crítica social dos conteúdos, a escola relaciona os conteúdos com a realidade social dos alunos, promovendo a reflexão crítica. Juntamente com a pedagogia histórico-crítica, a escola busca superar desigualdades sociais por meio da educação, enfatizando a formação cidadã e a compreensão crítica do mundo. Lembrando que essas duas tendências aqui estão associadíssimas, beleza? Metodologia ou prática pedagógica das tendências liberais, tá? Metodologia. Eita, Jesus, me ajude. E para fechar isso aqui agora que não está aparecendo. Agora não. Agora lascou. Vai ficar isso aqui metendo nada. Ó, nas tendências liberais, na tradicional, o professor é central e os alunos são receptores passivos. Vocês já sabem disso. Exemplos de práticas incluem, aí isso aqui é a metodologia, ó, da tendência liberal, tá? Aulas expositivas, quem nunca, né? Quem nunca? Aulazinha expositiva, quadro piloto, quadro PowerPoint, só. Você é o catedrático, você é o orador da turma, a turma toda em silêncio. Para falar tem que levantar a mão, né? Até hoje, na verdade. Provas com questões objetivas e memorização de conteúdos, tá? Metodologia da tradicional. Inovadora progressiva, perdão. O aluno é ativo e curioso. Práticas incluem projetos de pesquisa, trabalhos em grupo, experimentação, estudos do meio. O professor é facilitador, estimulando a participação ativa dos alunos. Lembrem-se, ela é liberal porque não fala em transformação da realidade social. Ela só fala do indivíduo. Ela não fala de transformar a realidade política de ninguém. Inovadora não diretiva, essa tendência valoriza a autoaprendizagem. Práticas incluem projetos individuais, ó, individual, né? Escolha de temas pelos alunos, os temas que os agradam, nada daquilo que bloqueia eles. E atividades que explorem interesses pessoais, tá? Já a metodologia da tecnicista é o aprendizado de fórmulas, ou melhor dizendo, técnicas para reproduzir uma função social no mercado de trabalho. Beleza? Já a metodologia ou prática pedagógica das tendências progressistas são, né? Já sabemos de Paulo Freire, as práticas incluem diálogo crítico, é por isso que essa tendência aqui, ela é chamada também, né, de dialógica,
diálogo crítico, problematização ou situações problemas, já falamos, né? Problematização de temas sociais, racismo, homofobia, xenofobia, desigualdade social, essas coisas. Leitura de mundo e alfabetização conscientizadora, também chamado de letramento. Aquela ideia, né, de que Paulo Freire ensinava o pessoal a ler a partir do seu mundo, né? Vai ensinar um pedreiro a ler, ensina o pedreiro a ler tijolo, pá, cimento, a partir daquilo que faz parte do seu contexto social. Isso é um processo de alfabetização conscientizadora. A crítica social dos conteúdos relaciona os conteúdos com a realidade social dos alunos. As práticas envolvem debate, análise crítica de textos e discussão de questões sociais. Juntamente com a histórico-crítica, as práticas incluem análise histórica, reflexão sobre estruturas sociais e formação cidadã. E a libertária, vocês já sabem também, que é o processo de autoeducação, autogestão. É o processo de livre escolha, né? Do que você vai aprender. Livre escola é fogo. Pronto. Deixa eu ver. Rosa botou alguma coisa aqui. Os anos iniciais estão baseados no letramento. Sim, hoje em dia sim, né? Apesar de ainda termos alfabetizadores que alfabetizam no sentido conservador, mais tradicional, os famosos beabás, né? Mas segundo a BNCC, segundo os documentos mais contemporâneos, sim, a alfabetização hoje no Brasil, ela tem que se dar de forma letrada, né? Buscando o contexto, buscando a compreensão e não somente o decoreba, né, das regras do português ou das regras gramaticais, mas a compreensão de mundo, né? Aí vamos lá. Os principais autores das tendências liberais. Da tradicional, Johann Friedrich Herbart, né? Vai aparecer na prova, provavelmente somente o Herbart, né? Da renovadora progressiva, o John Dewey. E da renovadora não diretiva Escola Nova aqui no Brasil, o Anísio Teixeira. Tem outros pensadores, claro, mas esses são os que mais caem em prova, tá? Das tendências progressistas, da libertadora, Paulo Freire. Da crítica social dos conteúdos, Lucchesi, Libânio, Gadot. Da libertária, Rousseau, Babel, Fourier, Proudhon, entre outros, né? O próprio Bakunin, por exemplo. Arroyo e Garcês também, da libertária. Essa abordagem inspira-se nas filosofias políticas do anarquismo, já falei isso para vocês, e do socialismo libertário. Propõe uma educação baseada na autonomia, participação ativa dos alunos e construção coletiva do conhecimento. E da pedagogia histórico-crítica, nós temos o Saviani, né? Beleza? Tá até com um linkzinho aí. Clicou, vai para lá. E aqui? Aqui é o seguinte. Os queridinhos das bancas, né? Essa galera aparece sempre, né? Essa galera é o terror de quem não estuda tendências pedagógicas e psicologia da educação. E também a parte boa de quando você gosta disso aqui, porque sempre vai cair em concurso público. Às vezes até indiscursiva, como foi o caso de Recife, para P1, né? Que cobrou o Vygotsky, que foi inglês. Recife P1 cobrou o Vygotsky, que foi? Foi, Vigotsi, a zona de Desenvolvimento. AZDP. Uhum. Isso. Boa. Então, ó, Piaget, Vygotsky e Vallon são autores que se enquadram em tendências progressistas, tá? Por mais que você queira associar determinadas características deles às tendências liberais, eles são considerados, no contexto deles, na época deles, autores progressistas. O Vallon, que foi inclusive ministro da Educação na França, tá? Pesquisem a história do Vallon. O Vallon faz uma reforma na França, justamente trazendo a questão das humanidades para o centro novamente das escolas francesas, né, de educação básica. Porque
filosofia, história, geografia estava, de certa forma, sendo um pouco descartado, como a gente faz aqui no Brasil, né? Como o governo faz, o Estado faz aqui no Brasil. O governo não, né? O Estado. E os governos mudam e as coisas mudam nesse sentido também. O Vallon faz reformas profundas na educação na França. Então, ele é considerado um cara muito progressista no seu momento. E até hoje, né? Quando ele traz a questão da afetividade, isso é considerado muito progressista. O Vygotsky também, que é marxista, e o Piaget também do seu tempo, que vai também ser revolucionário para o seu tempo, né? Quando se acreditava que crianças, por exemplo, podiam aprender a partir de estímulos, a partir de incentivos e de estímulos, ou seja, ação-reação, a ideia do behaviorismo, a ideia do Skinner. O Piaget ele vai contestar justamente o behaviorismo nesse sentido. Ele vai dizer, não tem como essas crianças aprenderem isso somente a partir dos estímulos, porque elas estão em fases, em etapas de desenvolvimento biopsico, né? Biopsicomotor, ou seja, psicologicamente falando, biologicamente falando, elas estão em níveis de desenvolvimento diferentes. Então, também, essas ideias dele à época foram revolucionárias. Então, são autores que são considerados progressistas, tá? O Jean Piaget, ele contribuiu para a pedagogia construtivista, tá? Então, a pedagogia do Jean Piaget é associada ao construtivismo. Sua teoria enfatiza o papel ativo do aluno, na construção do conhecimento, por meio da interação com o ambiente, da assimilação e acomodação de esquemas mentais. Piaget valoriza a aprendizagem por descoberta e a resolução de conflitos cognitivos. O Vygotsky é associado à pedagogia socioconstrutivista. Então, para Vygotsky, não é somente a questão do desenvolvimento biológico, mas do desenvolvimento humano, biológico, físico e cultural. Né? Então, é a interação da sociedade com o homem que faz com que o processo de conhecimento aconteça. Né? Ele destaca a importância da interação social e da zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP. Né? Para você chegar na ZDR, você tem que passar pela ZDP. Para você chegar na zona de desenvolvimento real, que é quando você consegue resolver os problemas sozinhos, você teve que passar por uma zona onde alguém foi o mediador do conhecimento, sabia do seu potencial e lhe ajudou a alcançar aquilo ali. Né? Foi um guia, foi um mediador. Né? Essa é a zona de desenvolvimento proximal. Tá? Vygotsky acreditava que o aprendizado ocorre por meio da mediação, justamente na ZDP, do outro, né? E da internalização de conceitos sociais. Já o Henri Vallon contribuiu para a pedagogia histórico-crítica. Sua teoria enfatiza a relação entre afetividade e cognição no desenvolvimento infantil. Eu tenho uma aula gravada disso, claro que eu vou estar colocando para vocês, uma aula sobre os pensadores, né, da psicologia da educação, uma aula específica sobre os três. Na verdade, eu acho que eu tenho umas duas. Eu vou estar colocando para vocês lá essas duas aulas, tá? E aqui é o seguinte: Vallon, né? Os termos-chave dele são afetividade, cognição e motricidade. Para ele, o desenvolvimento do aluno, do indivíduo, se dá a partir, né, do afeto, da base cognitiva e do processo motor, do movimento. A educação tem que ter movimento, né? Então vamos lá. Eu não consigo fechar isso aqui de jeito nenhum, não. Aqui, pô. Eu sou um ignorante mesmo. Vamos lá. Questão FGV, técnico em assuntos educacionais, tá? Sim, por isso que ele entra nesse processo de psicomotricidade. Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente o papel da escola de acordo com a pedagogia liberal renovada progressivista.
segundo o autor citado. Aqui a gente não precisa do autor citado, a gente precisa somente do papel da escola, né, de acordo com a pedagogia liberal renovada progressivista. O antes foi de D. Rosa foi de B. A ou B, Rosa? A ou B? Foi A, só que é o A minúsculo primeiro. Samuel foi de D. Se aí fala de progressista, ela fala no coletivo, não no individual. Por isso que a litragem é para descartar, porque adequa a necessidade individual ao meio social. Está falando da renovadora. A banca só fez o quê? A banca só mudou o termo progressivo, né? Renovadora progressiva para renovadora progressivista. Tem alguns autores que discutem, né, debatem isso aqui, mas aparece. E outra, Anderson, aqui mesmo fala, ó, de acordo com a pedagogia liberal renovada progressivista. Então já está dizendo que é uma pedagogia liberal renovada. E a questão, ela só pensa no individual, ela quer a questão do bem-estar, mas não ela interfere no social, não. E aí? Muita gente aí de A, muita gente de D. Gleice vai de A. Vai variar. Stephanie vai de A. O Anderson manteve o D. Samuel tá de D. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Isso justamente que Rosa falou aí, né, nesse ponto e tal. Claro que cada pessoa vai aprender do seu jeito, né? Justamente. Falou em pedagogia liberal, o ponto-chave é o indivíduo e não o social, né? Aí tá falando também da renovada progressivista. O Anderson, há uma diferença, segundo os autores, né, do que é progressivista e do que é progressista. A tendência é a progressista. Então, se aparece o nome progressiva ou progressivista, é diferente. Isso aqui é liberal. Beleza? Cuidado para não confundir progressista com com progressiva ou progressivista. Beleza? Adequar as necessidades individuais ao meio social e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Muito bem. A alternativa correta, letra A. Promover uma educação humanística e democrática? Não. Isso aqui não é liberal. Isso aqui é progre... Quem é que tá me ligando? Depois eu atendo, meu amor. Progressista. Suprimir as carências dos educandos mediante uma educação libertadora e democrática. Opa, tendência libertadora. Progressista.
Utilizar os saberes anteriores dos educandos e professores como ferramentas para a criação de um ambiente harmonioso e acolhedor para todos. Opa, libertadora também. Progressista. Aqui, liberal. Qual o termo-chave? Necessidades individuais. Focou nas necessidades individuais, liberal. Focou no coletivo, na transformação da realidade social, no todo político e social, progressista. Beleza? Vamos lá. Questão FGV 2020, Prefeitura de São Paulo. Professor de Educação Básica 1, Educação Infantil. E essa daí? A pedagogia crítica social dos conteúdos, que busca relacionar os conteúdos escolares com a realidade social dos alunos, promovendo reflexão e conscientização, tem como um de seus principais representantes... Cadê o que é que vocês marcaram? Isso, muito bem. Vygotsky. Letra D. Muito bem. Aí essa questão aqui é ele mesmo. Crítico social. Ó, presta atenção. Foi como eu falei. A libertadora, ela tem conceitos e tem metodologia, prática, didática, parecida com a crítica social dos conteúdos. Mas a libertadora é a freiriana. A libertadora é a freiriana. Então, apareceu Paulo Freire, libertadora, ou, né, freiriana. Beleza? Ok? Anísio Teixeira, Escola Nova. Aqui é renovada, não diretiva. E é liberal também, tá? Piaget, construtivismo. E aí Piaget não vai estar associado diretamente a nenhuma daquelas tendências, mas está imiscuído, né? Está misturado ali. Agora, Vygotsky, crítica social dos conteúdos. Ou pedagogia histórico-crítica. Show de bola. Aí essa questão aqui foi a que eu falei para vocês. Eu não sei se foi um erro de digitação, de onde eu tirei a questão, mas como eu tirei a questão do mesmo lugar, eu acredito que não, né? Isso aí deve ser para seleção, né, de professores. Foi concurso ou foi seleção? Essa questão ela aparece como 2020 e aparece também como 2019. A mesma questão, tá? Como é para o mesmo concurso, não sei se foram dois concursos, duas seleções, ou uma seleção de um concurso, ou se foi erro de digitação. Eu quero crer que foi erro de digitação, mas as questões não são muito diferentes. Pode aparecer uma questão assim, com certeza pode aparecer uma questão assim para vocês, tá? Beleza? Aqui. Prefeitura de São Paulo, professor, educação básica, tá, educação infantil. Vamos lá. Como eu falei para vocês, ó, quais são as queridinhas da banca?
libertadora crítico-social dos conteúdos. Renovada, progressivista, e a não diretiva quando vai falar da escola nova, né? Respondam essa daí, vamos lá. Pedagogia histórico-crítica. Prioriza a memorização de conteúdos e a repetição de exercícios. Essa daqui seria qual? Tradicional. Tudo bem. Tradicional. Valoriza a formação técnica e profissional dos alunos. Essa aqui seria qual? Tecnicista. Propõe educação crítica e transformadora visando a emancipação. A letra D seria qual? Libertadora. E a C, que é a nossa resposta, histórico-crítica, né? Ou crítica social dos conteúdos. Muito bem. Vocês pegaram, hein? É só termo-chave, velho. Gravou esses termos-chaves aí, vai para a prova tranquilo. Inclusive, uma dica minha: utilizem esse conhecimento na hora de fazer uma redação, velho. Utilize. Mostre lá para o examinador que você sabe trabalhar com esses termos e associá-los às tendências corretas. Então, se cair uma questão sobre Vygotsky, nada impede você de falar sobre a influência dele na tendência progressista, crítico-social dos conteúdos, né? Que vem até os dias atuais e tal, que influencia a educação escolar brasileira também até os dias atuais. Joga aí com as tuas armas, né? Vamos lá. Vamos responder essa. É um texto do caramba. Tá repetida. Percebi agora. Foi porque a outra tava sem o texto, né? Essa daqui a gente já viu, né? Que é a letra A. Na outra tava sem o texto. Tudo bem, vamos lá. Isso daí. Hoje eu coloquei só questões FGV, tá? Nos outros materiais vocês vão encontrar questões gerais. Quais das alternativas apresentam uma afirmativa incorreta sobre as tendências pedagógicas? Eu até dei uma dica lá em cima. Falei quase agora sobre isso aí. Dei uma dicasinha. Não. Quando eu lhe encontrar, eu vou dar na sua cara. Muito bem. Ó, não existe a tendência construtivista, né? Não existe essa tendência construtivista. O construtivismo é uma corrente da psicologia da educação, associada ao Jean Piaget. Eu tenho tendência liberal renovada progressivista? Tenho. Eu tenho tendência crítica social dos conteúdos? Tenho. E eu tenho tendência histórico-crítica? Também. Ok? Muito bem, inglês. Muito bem.
Acho que foi Vitória também, foi? Quem respondeu aí? Foi. Show. Aqui, vê as questões FGV. Né? As questão besta véia. Foi de quando essa prova? Passei um ano ali, mas é atual, é 2020 para cá. Se vocês errarem uma questão dessa daí, quando vocês saírem da prova lá, façam um favor de se jogar na frente de um caminhão. É, eu digo logo. Porque depois sua mente vai lhe humilhar tanto que você vai se revoltar. Tem gente que desiste de fazer concurso público se errar uma questão dessa. Bora, minha gente, que demora é essa? Oxi. Sim, a cacibola. Ainda estão em dúvida, hein? Tu faz terrorismo, a pessoa fica com medo de responder, pô. Terrorismo não, tá na cara. Pressionando. Quando tiver na cara, tá na cara, eu responder e a outra. Vocês vão ter matemática, vocês vão ter muita coisa lá. Oxi. Terrorismo. Ó, a gente não falou tendência behaviorista. Também entra dentro do campo da psicologia da aprendizagem. A gente não falou tendência humanista. A gente não falou tendência construtivista. Tem a tendência histórico-crítica. Ele está perguntando qual é a das principais tendências pedagógicas mencionadas. Notem, né, que é queridinha da banca, né? A banca gosta da libertadora, da histórico-crítica e da renovada progressivista ou progressiva. Ó, novamente sobre ela. Sobre a tendência pedagógica, crítico-social dos conteúdos, assinale a alternativa correta. Eu acho que essa é a última. Já marcaram letra E aí, né? Muito bem. Essa é a boa. Aqui, não, né? Paulo Freire, já falamos, libertadora, né? Saviani vai ser associado à tendência histórico-crítica, né? As práticas pedagógicas são assentadas na educação popular libertária, barra libertadora. Mais libertadora do que libertária, inclusive. Mas também tem. O processo de ensino e aprendizagem respeita e prioriza as capacidades e aptidões individuais. Renovada. Não diretiva. Aptidões individuais, né? Capacidades individuais e tal. A formação de atitudes do ser. A escola tem um papel de preparar intelectual, financeiro e moralmente o educando tradicional. A escola orienta o aluno para a participação ativa na sociedade, pedagogia, crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, né? Todos os hiperlinks desse material são acessíveis. Vão levar vocês para algumas matérias, para algumas coisas. Deixa eu achar aqui. Ó. Cadê? Ô, Jeová Rafa. Deixa eu achar um hiperlinkzinho aqui. É porque eu estou pelo tablet. Mas quando vocês passarem o mouse de vocês, tá? Todos esses hiperlinks aí, eles são acessíveis. Aí vocês vão apertar e vai direto para lá. Por exemplo, o hiperlink dessa questão do que concursos, cadê? Dessa daqui. Uma dessas daqui.
vai levar vocês para uma parte do que concursos que tem várias questões sobre tendências pedagógicas, beleza? Então aproveitem esses hiperlinks aí, tá? Valorizem valorizem o material que vocês estão recebendo, porque dá um trabalhozinho fazer eles. Galera, esse foi o nosso encontro de hoje. Ainda hoje eu estarei colocando as aulas extras na plataforma. Espero que vocês aproveitem esses materiais extras, tá? Resolvam bastante questões. Assistam as aulas lá que já foram gravadas, porque também são aulas muito boas, são aulas com resumos muito bons. A gente divulgou a arte essa semana, né? O Anderson, a gente divulgou a arte das 13 nomeações. A de sexta-feira, não, a de quinta, não? A de quinta-feira já está lá, que é a história dos brinquedos e das brincadeiras. Né? Terça, quarta, quinta e sábado. Sexta-feira a gente tem aula, não. Da quinta já está. Da quinta já está. Beleza? Inclusive, eu mostrei lá o edital de São Paulo, como ele é parecido com o edital de vocês e como dá para vocês estudarem com aquelas provas que eu mandei de São Paulo, né? Tanto para P1 quanto para P2. Resolvam aquelas provas. Imprimam, joguem no tablet, no material, grifem, façam a prova mesmo, como se estivessem fazendo o concurso, porque é isso, conhecer a banca ajuda muito. É 50% da prova conhecer a banca, né? Os outros 50% vai depender do seu esforço de ter estudado e ter buscado conteúdo para resolver aquilo ali. Essa semana que vem a gente vai ter aula de legislação específica de São Lourenço, então não faltem sábado que vem, por favor. Tá? Eu prefiro que vocês assistam essa aula no ao vivo do que gravada. Tá? Leiam o material durante a semana, essa vai ser a atividadezinha de casa que eu vou passar para vocês. Leia esse material, tá bom? Coloca no celular, coloca no tablet, no computador e termina logo esse material, imprime, grifa, faz o que tu quiser, tá? Para a gente ter aula sábado, vocês até me ajudarem nessa aula de sábado, tá bom? No mais, um bom final de semana. Espero que vocês estejam gostando aí do curso. A gente está fazendo tudo com uma tentativa de excelência. Somente esse ano, graças a Deus, são 13 nomeações, algumas que já estão no gatilho para sair, né? Gleice aí está aguardando o resultado final de Camaragibe, graças a Deus está dentro das vagas. Deus é fiel na vida da gente. E é isso. A gente busca e a gente encontra. Se a gente buscar, se a gente fizer a nossa parte, a gente encontra. O curso é 40%. 60% são vocês buscando, indo atrás, correndo atrás para conquistar a vitória de vocês. E só vocês sabem que vocês podem tirar um pouquinho aqui, né? Valorizar ali, acrescentar aqui. Não, eu não vou fazer isso, hoje eu não vou sair para beber, hoje eu vou estudar, hoje eu vou sair para beber, hoje eu vou sair para uma missa, hoje eu vou no shopping, eu posso, eu descansei, eu estudei, eu preciso desse tempo para relaxar e tal. Sim, então tudo isso aí tem como fazer e passar no concurso, e depois que vocês passarem no primeiro, vocês vão ver como a mente de vocês vai se abrir demais, e a questão de que, tipo, eu sou capaz, né? A questão do psicológico, quando eu sou capaz, eu posso, eu já passei em um, então eu vou passar em outro, e outro, e outro, e outro, e assim vocês vão, né? Foi desse jeito que de 2022 para cá, eu passei em 8 concursos públicos, né? Eram 7, com esse de Pojuca agora que eu fui aprovado, são 8. Então é esse tipo de pensamento que vocês têm que ter, beleza? Deus abençoe vocês e um bom final de semana.